ressuscitei, ainda estou convosco. Do sepulcro ressurgido, o Cordeiro reina vivo e glorioso. Aleluia, aleluia. Ressuscitei, ainda estou convosco. Aleluia, aleluia. Ressuscitei, ainda estou convosco. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus: eu sou o bom pastor. O pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai que me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eu tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Eu sou o bom pastor. Quando Jesus diz isso, ele está afirmando que ele é Deus. No Antigo Testamento, quando Deus se revelou a Moisés, Moisés então lhe pergunta: eu devo dizer que quem me chamou? Então Deus diz: diga que eu sou, aquele que te chamou. E Jesus por várias vezes vai dizer: eu sou. E hoje ele diz: eu sou o bom pastor. No tempo de Jesus era muito comum esta realidade dos pastores, porque fazia parte da vivência daquelas pessoas. Talvez para nós fique apenas a imagem, a gravura que nós temos do pastor com a ovelhinha nos seus braços. Mas o pastor era mais do que esse que apenas estava com a ovelha mais fofa e bonita ali no colo. O pastor enfrentava, além do sol quente daquela localidade, também as feras que queriam atacar todo o rebanho. Então, o pastor é aquele que se coloca à frente do seu rebanho para guiá-lo e também para defendê-lo, para protegê-lo. O pastor, ele resgata a ovelha que está prestes a se dispersar ou até mesmo que se desviou do caminho. Então o pastor é aquele que realmente puxa a ovelha para o seu encontro de maneira que ela não se perca. O pastor leva sim consigo a ovelha machucada nos seus braços. Mas o pastor é acima de tudo aquele que com a sua voz mostra o caminho.
Certamente você já viu outras imagens também do bom pastor, muito além daquela clássica dele com a ovelha nos braços. Muitas das vezes nós somos como esta ovelha que precisa ser carregada pelas feridas que nós temos na nossa vida. Em outros momentos, nós precisamos seguir a Jesus Cristo. Nós não podemos querer ser carregados por Ele sempre, não é? Chega um momento em que com as nossas próprias pernas, nós temos que tomar a decisão também de, ao ouvir o ensinamento de Jesus, segui-lo e assim imitá-lo. O bom pastor é este, que se apresenta a nós nas diversas circunstâncias da nossa vida, quando nós precisamos dele. O pastor está ali, seja como aquele que ama recebendo, como aquele que ama protegendo, defendendo e até mesmo enfrentando as feras, e aquele que é a referência que nós devemos seguir. Nós vemos hoje 3 pontos nesta verdadeira catequese sobre o pastoreio de Jesus. O primeiro ponto, que Jesus é o pastor que dá a vida por suas ovelhas. No alto da cruz nós vemos verdadeiramente o quanto Ele nos ama e cuida de nós. Então Jesus é aquele que não faz um teatro, não é, da sua presença no nosso meio. Ele demonstra de forma muito real o quanto Ele nos ama. E Ele dá a sua própria vida. Hoje em dia, numa vida tão corrida na qual nós nos encontramos, às vezes dar o tempo para alguém, no sentido de você dedicar o tempo, é uma grande prova de amor. Nós até nos acostumamos a mandar mensagens para as pessoas com medo de incomodar, não é? Ao invés de uma ligação. Mas tudo é tão veloz e rápido que parece que tem que ser também tudo muito objetivo e direto. Pois bem, será que nós também somos capazes de dar o nosso tempo? Porque quem dá o tempo está dando parte da sua vida. E Jesus Cristo não dá apenas parte da vida, Ele dá a sua vida por completo. Então esse é o amor de Deus, mas é um amor que também nos compromete. Será que nós também damos a nossa vida pelas pessoas dentro daquilo que nós podemos oferecer? Uma mãe pode agir como um pastor. Ela é capaz de dar até aquilo que seria para ela, ela dá para os seus filhos, quando esta mãe é uma mãe de fato que ama, não é? Dentro de uma paternidade, uma maternidade responsável, não é? Mas muito além dessas pessoas com as quais se tem um elo, que é a mãe e o filho, outras pessoas mais queridas e com as quais nós temos a familiaridade, a gente é capaz também de dar o nosso tempo, a nossa vida para quem está precisando de nós. É aí que nós vemos que o pastoreio está presente verdadeiramente em quem olha para os outros com o olhar com o qual Ele nos olha. Olhar de amor, olhar de quem se dá. Hoje nós damos muitas coisas e tem gente que às vezes prefere até mesmo, dentro da prática da caridade, dar dinheiro, mas nem sempre dar o tempo, o seu serviço, a sua presença. Isso custa talvez muito mais para muita gente, mas talvez seja isso que muitas pessoas mais precisem do que simplesmente os recursos que nós temos, não é? Outro ponto, Jesus é aquele que conhece a cada uma das suas ovelhas. Ele conhece a nós mais que nós mesmos. Se você tem o desejo de conhecer mais a si mesmo, se aproxime cada vez mais de Deus, se aproxime da verdade, e com certeza você
vai começar a ver a si mesmo e a vida de uma maneira nova. Mas é preciso ter coragem também para poder conhecer a si mesmo, viu? Porque às vezes não queremos ver coisas que estão em nós, e é por isso que nós fugimos de nós mesmos. O bom pastor é aquele que nos ama da maneira como nós somos, mas ele não nos quer da forma como nós estamos. Ele não nos quer ver na maneira como nós talvez nos encontremos. Nos ama como somos, mas quer nos ver ainda melhores. E esse é o amor de Jesus Cristo, que gera a mudança na vida das pessoas. Jesus hoje compara o rebanho a esta vida campestre da qual ele vem, não é? E nós vemos aqui também essa referência da ovelha como um animal. Os animais sabem, percebem quem gosta deles ou não, não é? Alguns animais talvez tenham mais sensibilidade que outras espécies. Então, se um animal é capaz de perceber isso, quanto mais o ser humano pode perceber o quanto Deus ama. E nós precisamos nos deixar amar. Quem sabe algumas pessoas precisam deixar cair as resistências e se deixar amar. Algumas têm dificuldade até de se sentirem amadas, porque talvez não se achem merecedoras de amor, porque tiveram que comprar o amor do outro, tiveram que buscar a aprovação em troca de algumas coisas que talvez pareçam amor, mas são migalhas. Nós estamos diante de um Deus que ama, que nos conhece e conhece os nossos pecados também, conhece os nossos deslizes e maiores quedas e ainda continua nos amando. Então, talvez a maior tarefa nossa e mais difícil seja nos deixar amar por Deus. E quem se deixa amar não resiste mais, não é? E por isso também que se deixa transformar por esse Deus, se deixa tocar por Ele, inclusive nas feridas. O bom pastor é aquele que cura aquela ovelha que está machucada. Mas é preciso que a ovelha também tenha a docilidade de se deixar acolher. Apenas quem permite que as suas feridas sejam curadas terá um olhar de pastor para com as pessoas. O contrário não é possível. Você não vai conseguir cuidar de alguém, você não vai conseguir ser tolerante com alguém, você não vai conseguir ser amoroso com alguém, se antes você não se deixar abraçar por esse amor maior de Deus. O Senhor nos conhece. E assim, por fim, um terceiro ponto, Ele cuida de nós. E quem ama, cuida. E cuidar dá trabalho. Dá ou não dá? Basta ver os pais que cuidam dos filhos, o quanto que se dispensa, não é? Energia e tantas outras coisas próprias do cuidado que se deve ter, não é? E principalmente em relação a tantos perigos que envolvem os filhos. Mas chega uma hora em que o pai ou a mãe, ou um responsável, a avó, o vô, seja quem for que está cuidando, não é? Não vai conseguir a todo momento super proteger, e nem deve super proteger, não é? Deve sim cuidar. Muitas das vezes o cuidado vai ser a coerência com a qual se fala e com a qual se vive. O bom pastor, ele não vai carregar a ovelha em todo instante no colo. Vai chegar um momento em que ela vai precisar também dar passos. E assim também é quem ama. Ajuda o outro a dar passos, mostra que ele é capaz. O pior veneno que se pode dar para uma pessoa, né, a pior pastagem venenosa, digamos assim, para alguém, é considerá-la incapaz, é colocá-la como dependente de nós.
às vezes a gente confunde o cuidado com o fazer pelo outro. E a gente não percebe que a gente está diminuindo o outro, não é? Está mostrando que o outro, na verdade, ele não tem capacidade de fazer. Isso não traz segurança, pelo contrário, traz muita insegurança. Portanto, o cuidar, além de acolher quando a pessoa está vulnerável, é também encorajá-la e mostrar que ela pode e ela deve sim ser alguém responsável. E aqui eu não estou falando apenas em relação aos cuidados de pais, em relação aos seus filhos, né? Mas a toda e qualquer pessoa. Isso também é amor e cuidado, mostrar que o outro ele pode, se ele quiser. Jesus, bom pastor, hoje nos mostra que existe o pastor verdadeiro e o falso pastor, que é um mercenário. O bom pastor, nós já ouvimos, dá a vida, conhece as ovelhas, é aquele que cuida. Já o falso pastor é aquele que fala aquilo que as pessoas querem ouvir. Ele é praticamente um sedutor. É alguém que até encanta muitas pessoas, mas na hora em que essas pessoas estão de fato em apuros, o falso pastor é aquele que foge. Ele abandona a ovelha. O falso pastor está preocupado consigo mesmo. O seu interesse é consigo, não é com o outro. E nós devemos estar atentos também para que nós não nos deixemos seduzir e envolver por falsos pastores abusadores. Exatamente. Não podemos nos deixar, não é, apanhar por falsos pastores que depois vão nos deixar. E como que a gente consegue ter esse discernimento em relação até às pessoas, para não se deixar pegar na carência, ou naquele momento de maior debilidade e fragilidade, em que alguém pode te manipular, e na verdade te usar, não é? Primeiramente, conhecer o bom pastor. Quem não conhece o amor verdadeiro, não tem referência, e vai confundir com amor qualquer outra coisa, qualquer outro gesto, que seja de elogio, ou que seja aparentemente, né, de cuidado. Então nós precisamos primeiramente experimentar o amor de Deus, para que a gente possa então depois fazer a leitura do que é o amor verdadeiro, e aquilo que não é amor, embora tenha aparência de amor. O falso pastor é aquele que não vai fazer por amor, mas por dinheiro. Não vai fazer de forma dedicada, mas por obrigação. É alguém que vai colocar a si mesmo em primeiro lugar. Já o bom pastor é aquele que vai se entregar. E Jesus Cristo é esse, que jamais abandona as suas ovelhas. Nós queremos então, hoje, redescobrir este amor que sempre está, sempre esteve e sempre estará presente para todos aqueles que se deixam por Ele amar. E quem faz a experiência com o bom pastor, Jesus, também começa a imitá-lo, porque conheceu esse amor. A segunda leitura de hoje vai dizer para nós que nós somos filhos de Deus, e ainda nós nem nos manifestamos daquilo que nós seremos, porque um dia nós seremos iguais a Ele. Nós, através do nosso batismo, passamos a pertencer à vida de Deus. Então nós vamos, na eternidade, fazer parte desta vida divina. Gente, se você vê, se você se encanta com a beleza ao teu redor, e é uma coisa que nós estamos até mesmo hoje perdendo de vista, né? O que é belo de fato? Parece que hoje em dia
se quer mostrar aquilo que é escrachado, aquilo que causa impacto, como se fosse bonito, né? Parece que o feio hoje, quando eu falo feio, eu digo coisas em desarmonia, não é? Nesse sentido, por favor, entendam, não é? O feio hoje está sendo colocado no lugar do belo. A própria Sagrada Escritura, quando fala do bom pastor, lá nos textos originais, na verdade, nós vemos a palavra que não é simplesmente bom pastor, mas o belo pastor, não, o belo pastor. Então nós devemos hoje redescobrir essa beleza do amor de Deus, para que a gente também se redescubra como aqueles que um dia serão semelhantes a Ele. Nós estamos dia após dia, ao seguir Jesus, buscando imitá-lo, mas nós vamos nos manifestar como Ele mesmo é, apenas quando nós estivermos ao lado dele. Enquanto isso, nós estamos treinando dia após dia na nossa vida, nas ocasiões que Deus nos oferece, que não são por um acaso. Nada do que acontece na tua vida é por um acaso. Nenhuma pessoa necessitada que passa por você é por um acaso. Se Deus colocou aquela pessoa ali, é porque Ele te deu algo que você pode oferecer. Nem sempre é aquilo que a pessoa está pedindo, mas pode ter certeza, você tem alguma coisa que você pode dar. E aí está um verdadeiro ato de beleza e amor, que é justamente se espelhar naquele que é o bom pastor. Se nós fazemos a experiência de ovelhas que são regeneradas, curadas, guiadas e encontram em Jesus a segurança, nós podemos fazer a experiência também de pastores. Os pastores não são apenas o bispo, o papa, o padre, a consagrada, o consagrado, são todas as pessoas que têm alguém como irmão e naquele momento pode exercer o pastoreio de Jesus Cristo. Vamos pedir então que o Senhor nos ajude a primeiramente reconhecer quem é o pastor da nossa vida e a ouvir a sua voz e não nos deixar confundir por outras vozes enganadoras, para que também sejamos a voz dele, a presença dele e o sinal do amor dele para as ovelhas que nós encontramos ao longo do nosso caminho. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,